Aleluia, queridos, que a paz do Senhor esteja convosco, aí onde você está, vendo este culto agora. E eu gostaria de estar lendo aqui com os irmãos para a gente dar abertura ao nosso culto. Ali em João 15, o versículo 16, que diz o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedires ao Pai, eles vos conceda. Ainda gostaria de estar seguindo ali para o Salmo 51, no versículo 17. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? É isso que Deus tem ministrado em nossas vidas, quebrantamento. Deus tem ministrado muito há algum tempo na minha vida sobre quebrantamento, sobre um coração quebrantado, uma vida quebrantada, porque eu vi isso e para mim fez muito sentido, que as pessoas reconhecem Jesus Cristo como Salvador, mas não reconhecem Ele como o Senhor das suas vidas. E é o que Deus diz na palavra dele. Não foi a gente que escolheu ele. Antes de tudo, foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos designou para ir fazer coisas muito maiores do que Jesus fez nessa terra. E ainda ali em Salmo 51 que nós lemos, diz que Deus jamais desprezará um coração quebrantado. Não basta apenas reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vimos aqui na frente aceitar Jesus como Salvador, pedir para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. Se a gente não realmente se quebrantar e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Reconhecer que os sonhos deles são maiores nas nossas vidas. Reconhecer que os caminhos deles é muito mais além do que nós imaginamos. Nós temos que compreender que Ele não é apenas um Salvador, mas que Ele veio para ser Senhor das nossas vidas. Amém? Suportar,
chegando, eu vim te louvar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, vim te revelar. As minhas promessas volte a acreditar. Aleluia, é isso que Deus quer nos mostrar. É isso que Ele nos quer falar todos os dias. Todas as vezes que nós paramos e escutamos uma voz e começamos a prestar atenção nas coisas, é isso que Deus quer nos dizer. Que os planos dele, os sonhos dele são maiores. Mas eu sei que muitas vezes eu e você cansamos de chorar. E neste momento eu quero que você apresente na presença do Deus vivo as provações que você tem passado. Nós sabemos que cada um vive uma provação diferente. Ou é na sua família, ou é no seu relacionamento, ou é no seu trabalho, na sua faculdade. São tantas áreas das nossas vidas que nós passamos por provações. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje que várias pessoas chegaram para mim e falaram: Melissa, sonhei com você e foi um sonho ruim. Você tá bem? Várias pessoas me perguntando se eu estava bem. E o que me deixou mais feliz, que em nenhum momento eu fiquei assustada. Em nenhum momento eu fiquei assustada, a pessoa falando pra mim sobre sonhos, sobre o que tinha acontecido, sobre o que elas tinham sonhado. E não foi nenhuma pessoa, foi mais. Porque eu tenho a certeza que o Redentor, o meu Redentor vive. E é Ele que tem cuidado de mim, Ele que tem me carregado. E não importa quantas provações vierem contra mim, não importa o que o inimigo tente, em qual área que ele queira tocar, não importa, o meu Redentor vive. Aleluia. Eu acredito e eu confio em um Deus vivo. Amém. Eu quero que você apresente agora, na presença do Deus vivo, crendo que você já recebeu. Não colocando um se, ou será que vai acontecer, ou será que é para ser isso. Não, eu quero que você coloque na presença de Deus isso agora, crendo que Ele vai fazer. Amém? Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para nos quebrantar diante do Senhor no Teu altar. Senhor, só o Senhor conhece o fundo, Senhor, o mais oculto do nosso coração e das nossas vidas. Pai, o Senhor diz que nós não devemos julgar, porque somente Tu conheces todas as coisas. Senhor, eu me coloco aqui na presença, na Tua presença, Pai, para apresentar cada vida, Senhor, que está vendo este culto agora. Senhor, as nossas vidas que estamos aqui no Teu altar, Pai, para Te pedir, Senhor, toca nestas vidas, Pai. Tantos pedidos, Senhor, tantas provações sendo colocadas na Tua presença agora, Pai. E o Senhor diz, Pai, que onde 2 ou mais estiver, ali o Senhor estará. E o Senhor diz que o Senhor jamais rejeitará, Senhor, quem tem o coração quebrantado na Tua presença, Pai. E nós estamos aqui com o coração quebrantado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não desprezará aquele que busca a Ti. Oh, Pai, toca nessas vidas, Senhor. Faz-nos crer que Tu é o Senhor, Pai.
Faz, Senhor, que possamos ter o nosso coração quebrantado e deixar que o Senhor entre, que o Senhor governe, que o Senhor dê as ordens, Pai. Senhor, sonda os nossos corações, nos quebranta, Pai. Que o Senhor possa olhar aí do céu, assim como o Senhor olhou para Jó, com o coração, com uma vida irrepreensível, e molda as nossas vidas, Pai, desta maneira. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te desafiar nesse momento. Nós cantamos aqui que você deveria se alegrar e que você deveria agradecer, e nós vamos cantar novamente isso. Por quê? Porque eu quero te desafiar a partir de hoje que você está vendo este culto, você criar o seu caderno da gratidão. Já faz algum tempo que eu tenho meu caderno. E eu me alegrei quando eu postei, e algumas pessoas vieram falar comigo que também tem um caderno da gratidão. E às vezes você fala: Melissa, você não sabe da minha vida para falar para mim ter um caderno da gratidão. Eu falo para você, você também não sabe da minha. Mas a palavra nos diz que em tudo dai graça. E hoje nós estamos aqui para te falar que você deve se alegrar, você deve agradecer. Crie um caderno que você vai escrever por tudo que você é grato. E eu sempre coloco lá: eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha família. E você vai colocando, e eu preencho 2 páginas por dia. Que você faça isso para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Você devia agradecer.
aos pés do meu amado. Quebra o meu vaso, quebra o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quebra o meu vaso, quebra o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Quebra o meu vaso, quebra o meu vaso aos teus pés do meu amado. Quebra o meu vaso, quebra o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia, queridos. Santo, santo é o Senhor. Nós entregamos tudo que nós somos a Ele. Nesse momento, aleluia, queridos. Nesse momento agora, a Fernanda vai estar trazendo a palavra. Que você possa abrir o seu coração, a sua mente, ter se quebrantado na presença de Deus. Que nesse momento você aquete a sua alma para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Olá, vamos começar mais uma palavra de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, se prepare para ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos que Ele tem para você e para mim. Vamos lá. O título de hoje é Os Caminhos de Deus, não os nossos. É o capítulo 41 do nosso livro, Manual do Discípulo, tá? Então, nós estamos com esse capítulo 41, nós fechamos uma sessão do livro. O livro tem 3 sessões. Deixa eu ver. Não, o livro tem 4 sessões. E nós estamos fechando a 3ª sessão, né? Que é a vida cristã. Então, os caminhos de Deus, não os nossos. Então, vamos lá. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, já que você pegou, em Romanos 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 2, tá? Vamos ler então
Aqui na minha Bíblia ele tem o título seguinte: O cerne da questão, transformação total, a conduta cristã. Então vamos lá. Então diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Jesus, de ouvir a Tua palavra, Senhor, e os Seus ensinamentos, Deus. Senhor, fica conosco, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu te peço, Pai, que as nossas mentes, o nosso coração esteja totalmente aberto, Senhor, para ouvir e para entender e compreender a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra e a Tua vontade são boa, agradável, Senhor. Deus, me usa, Senhor, como Teu vaso, Senhor. Me usa como um transporte de comunicação, Senhor. Senhor, que tudo que eu disser agora, Senhor, esteja vindo de Ti, Senhor, e não de mim, Senhor. Senhor, me coloca em Tuas mãos, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, Pai. Me usa, Senhor. E abençoa aqueles que estão ouvindo agora, neste momento, para que também, como eu, Senhor, se rendam aos Teus pés, Senhor, e desejem cada dia mais a Tua palavra, Senhor, e Teus ensinamentos, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém. Então vamos lá. Então, esses dois versículos aqui são fortes, né? É uma ordem que Deus dá para nós, né? Que através do apóstolo Paulo, Deus ministrou para ele, e que ele diz ali que nós devemos abandonar as nossas atitudes mundanas e pensamentos, principalmente, e deixar que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os sonhos de Deus, como a gente disse no louvor, tomem conta de nós, e que nós queiramos seguir os caminhos de Deus. Não basta só Deus querer, principalmente nós temos que querer. Então, tá aí, você pode estar se perguntando, tá, mas quais são os pensamentos de Deus para mim? Como que Ele quer que eu age? O que Ele quer que eu pense? O que Ele quer que eu faça? É muito simples. A Bíblia é o melhor manual que existe. Aqui tem tudo o que Deus diz e o que Deus pensa. Então, se você está com alguma dúvida, se você não sabe o que você tem que fazer agora, leia esse livro aqui. Ele vai te dizer tudo que você deve ou não fazer. E lá em Isaías 55, no versículo 8 e 9, ele fala assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Ele é nosso Pai, né? Então Ele sabe tudo que é melhor para nós. E a diferença entre os caminhos e os pensamentos de Deus e os nossos é extremamente radical. Se a gente não está alinhado com a vontade de Deus, se a gente não é dependente dele, se a gente não vive essa vida para ele, os nossos pensamentos vão ser bem diferentes dos de Deus, né? E a maioria das pessoas acha que para entrar no céu é necessário fazer alguma coisa, fazer boas obras, ter um bom caráter, preciso merecer ou alcançar. Ninguém é merecedor dos céus. Isso a gente já sabe. Ninguém, por mais coisa que você possa fazer, você não é merecedor. Porque não é assim que funciona.
Deus, ele promete o céu para aqueles que creem em Jesus Cristo. Somente assim você pode ir para o céu. Então, você não precisa fazer nada se você não quiser. Então não exista nada que você faça que vá fazer você merecer o céu. A única coisa que você pode merecer é crendo. O evangelho pode parecer loucura para nós humanos, porque na verdade a gente não precisa fazer nada. A gente, como eu disse antes, você não precisa fazer qualquer coisa para que você tenha o céu. Basta você ter um ato de fé e crer. Então isso, para muitos, para nós humanos, isso é muito difícil de entender, porque a nossa sociedade, o nosso cotidiano, o nosso jeito de pensar é assim, que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer algo em troca. Esse é o nosso modo de viver aqui na Terra, nós humanos. Mas para Deus não é assim que funciona. Você simplesmente crê. Só isso. E como qualquer um pode ser salvo pelo método de Deus, então ninguém pode ser salvo pelo método do homem. Se alguma pessoa ou alguns pensadores, algumas seitas, outras religiões dizem que o método humano, o método de algum homem ou que alguém pensou é o suficiente para essa pessoa ser salva, é um engano. O único método eficaz que pode salvar alguém é crendo em Jesus Cristo. Só esse método é viável e é eficaz. E aí a gente vai falar sobre alguns aspectos do nosso pensamento que devem ser mudados. Porque, como eu disse, a gente pensa dessa forma, que nós temos que fazer alguma coisa para merecer. E na verdade não. E aí nós vamos ver esses tópicos para a gente entender o que nós devemos mudar no nosso pensamento, tá? Então o primeiro deles é: Deus não julga pela aparência. Nós, seres humanos, somos muito visíveis, né? Nós olhamos e pré-julgamos alguém pela sua aparência. E Deus não. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, diz assim: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, Deus não se impressiona com a beleza física de ninguém. Ou a capacidade, a força atlética, né? O poder muscular, vamos dizer assim, o poder do nosso corpo de fazer alguma coisa. Deus não se impressiona com isso. Deus, ele olha para o coração. Então, o que tem dentro do teu coração, o que você mais guarda dentro do teu coração, que você dá mais prioridade dentro do seu coração, é o que Deus vai olhar. O outro aspecto que nós temos que pensar é: o homem, ele gosta de se relacionar com pessoas ricas, influentes, importantes, né? E para Deus é bem diferente. Para Deus, ele não vê importância alguma nesse tipo de pessoa. Assim como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26 e 27, diz assim: Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus, ele gosta dos excluídos. Deus, ele gosta dos fracos. E então, o que nós valorizamos, Deus não valoriza. Deus Jesus se tornou homem, era Deus e se tornou homem para salvar aqueles que estavam em desvantagem, né? Aqueles perdidos, os pecadores. E os que estão lá, e os que são ricos, influentes, que tem toda aquela pose, aquela pompa e se acham melhor do que os outros,
Deus não veio para isso. Deus veio para aqueles que querem. Outro aspecto. O Senhor possui um conceito de liderança diferente do nosso. Lá em Mateus 20, dos versos 25 a 27, diz assim: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm um poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. O homem, nós comparamos a liderança com poder, com domínio, um domínio sobre alguém, sobre uma população, sobre um grupo. E para Deus é diferente. O verdadeiro líder para Deus é aquele que serve, é aquele que se humilha para cuidar dos outros. Esse é o verdadeiro líder. Próximo aspecto. Deus não se impressiona com a riqueza material. Lá em Lucas, capítulo 18, no verso 24 e 27, diz assim: Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é possível para as pessoas, o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. As riquezas espirituais são as verdadeiras riquezas. O acúmulo de dinheiro, o acúmulo de posses, tudo que você acha que tem valor para você, né? Você priorizar o acúmulo, o ganho de dinheiro, de bens, pode manter a pessoa fora do céu. Porque Deus não enxerga isso como riqueza. E assim como nós já sabemos, quando a gente morre, a gente não leva nada desse mundo. Bens materiais nenhum vão conosco lá para o céu. Portanto, isso não tem importância nenhuma aqui também na Terra. Lógico, a gente também não pode sofrer por causa que a gente vai deixar de ter as coisas. Nós temos que ter o suficiente para sobrevivermos e vivermos normal, bem. Mas a partir do momento que nós deixamos de ajudar alguém, ou acumulamos, ou criamos um caráter promíscuo, né, para tentar conseguir esses bens, ou mesquinho para você não compartilhar com ninguém, aí já não vale mais. Aí já excedeu o necessário para sua vida, né? Tudo aquilo que é a mais para sua vida vai te tornar uma pessoa diferente, não aquela que Deus quer para você. Próximo aspecto, Deus não julga pelos números. Lá em Juízes 7, no capítulo 7, no verso 2, diz assim: O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Aqui está falando sobre Gideão. E essa é uma das histórias, dos episódios que está escrito na Bíblia, que fala sobre o poder de Deus, no sentido de que Deus pode fazer tudo e não é necessário ter nada para que você nenhum bem material, nenhuma quantidade de pessoas tão grande assim para poder vencer alguma batalha. Lá nesse caso aqui do capítulo de Juízes, Gideão, quando foi chamado para lutar, ele tinha 32 mil homens, 32 mil soldados no seu exército, né? E chegou uma hora que Deus começou a reduzir, começou a eliminar, não matar, mas eliminar por condições para poder participar daquela guerra. Por quê? Porque se os israelitas fossem para a guerra com aquele tanto de pessoas, eles iam dizer: nossa, não, a gente ganhou porque a gente era a maioria, a gente é bom,
nós somos bons, nós somos excelentes soldados e tal, e a maioria foi suficiente pra gente ganhar. Na verdade, não. Deus queria mostrar a dependência dele para com o povo de Israel, né? Então, o Senhor reduziu o exército de Gideão de 32 mil pessoas para 300 pessoas. Quando que 300 pessoas podem ganhar, falando humanamente possível, né? Podem ganhar uma batalha. Não tem, humanamente não é possível isso. Mas eles tinham um detalhe que faz toda a diferença. Eles tinham Deus. Eles estavam sob a proteção e o domínio de Deus. E para Deus, pouco é muito. Quando você está na presença de Deus, quando você faz a obra por causa dele e não por causa das pessoas, não importa quantos tem. Não importa que tenham muitos ou poucos. Se for para ele, vai dar certo. Se for para ele, a vontade dele vai acontecer na sua vida, e na vida da sua igreja, porque vocês estão fazendo para ele. O alvo é Deus. E o próximo aspecto é: Deus nutre um amor especial pelos pobres. E nós vamos escolher os pobres também quando a gente passar a pensar como ele, a pensar como Deus. O porquê que Deus escolhe os pobres e por que ele não escolhe os ricos. Nós falamos agora há pouco o porquê disso. Então, a partir do momento que você começar a botar em prática os pensamentos de Deus na sua vida, nós vamos andar conforme ele. Próximo aspecto: Deus vê a necessidade e não a cobiça. Aqui nessa parte nós podemos ilustrar, exemplificar, né, através da parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola ela tá lá em Mateus 20, do 1º versículo ao 16. Quem quiser pode ler lá, mas fazendo um resumo, um dono de uma terra, ele contratou alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E lá no começo do dia, o dono da terra contratou alguns trabalhadores e prometeu pagar uma quantidade específica lá. E os trabalhadores acharam justo, e tudo bem, e foram trabalhar. E de acordo com o que foi passando o tempo, foram chegando mais pessoas para trabalhar na vinha. Só que o trabalho era só até o final daquele dia, né? Não tinha no dia seguinte. Então era só aquele período do dia. Então, aquele que chegou às 7 horas da manhã vai trabalhar até, vamos supor assim, até às 7 da noite, vamos dizer. Eu não sei o tempo, tá? Mas eu tô exemplificando. Então ele vai trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite e vai ganhar por aquele preço que o dono estipulou lá e eles acharam justo. Só que, de acordo com o que ia chegando as pessoas, dois outros trabalhadores chegaram 10 horas da manhã. Então, eles vão trabalhar das 10 às 7 da noite. Depois chegou meio-dia, 2 pessoas de novo. Então eles vão trabalhar do meio-dia às 7 da noite. Depois chegou 3 horas da tarde lá, mais 3 pessoas para trabalhar. Então eles vão trabalhar das 3 às 7 da noite. Ou seja, o tempo de trabalho ia ficando menor, né? De acordo com a pessoa chegava depois, ela trabalhava menos, porque o final do turno, vamos dizer assim, era igual para todo mundo. E o dono da vinha, ele pagou para todos o mesmo valor. Mesmo para aqueles que trabalharam 12 horas, foi igual para aqueles que trabalharam 3 horas, 5 horas. A diferença aqui é que o dono da vinha, ele sabia a necessidade dos trabalhadores, de todos. Ele sabia que todos precisavam daquele dinheiro para sustentar suas famílias, né? E ele não se negou em pagar o mesmo valor para todos, porque ele sabia da necessidade e ele queria ser generoso, né? Queria ser justo também, de acordo com a necessidade da pessoa, né? E só que o problema
foi que os que chegaram lá às 7 da manhã para trabalhar até às 7 da noite, 12 horas de trabalho, pensando como humanos, como nós, eles falaram, não, isso aí não tá certo, isso aí não é justo. Como que eu trabalho 12 horas, recebo X e aqueles que trabalham 3 horas recebem igual, recebem X também? Como assim? Isso não é justo. Mas eles estavam vendo pelo lado humano da coisa, né? Eles não estavam vendo como uma coisa, um pensamento de Deus, que é o que nós devemos ter, né? Então, nós temos que pensar mais como Deus. Nós temos que ver a necessidade da outra pessoa, não importa o que ela faz. Nós temos que ver o que ela precisa e pensarmos assim como Deus pensou. Próximo aspecto. Deus vê a fidelidade e não o sucesso. Lá em Mateus 25, no verso 21, diz assim: o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Nós temos que ser fiéis ao Senhor para termos sucesso. Nós temos que... Porque esse sucesso não é nosso, porque nós merecemos, porque nós fizemos alguma coisa. Não, esse sucesso vem dele. Voltamos na questão lá principal lá. Nós não merecemos nada. Por mais que nós façamos, nós não merecemos nada. Mas a partir do momento que você crê e você aceita Jesus como seu Salvador, você vem, o combo de Deus, o combo divino, vem total para você. Tudo que Deus quer é dar tudo que Ele tem para nós. Então, se Deus quer dar tudo que Ele tem para nós, por que nós não podemos dar um pouquinho de nós para Ele? Por que não podemos ser fiéis a Ele e fazer com que Ele não é merecer, mas poxa, se Ele me dá tanto, por que eu não posso fazer um pouquinho para Ele, né? Então nós temos que ser fiéis a Deus. Deus vê tanto o desejo quanto a conquista. Lá em 1 Reis, fala sobre a construção do templo, o templo que Davi queria construir, né? O desejo de Davi de construir o templo para o Senhor. Quem levou o crédito pela construção do templo foi Davi. Por quê? Porque no coração dele tinha essa intenção, essa verdadeira intenção de agradar a Deus. Então, Davi levou o crédito, mas quem de fato construiu mesmo foi seu filho, Salomão. Mas, para Deus, só de Davi ter desejado fazer o templo para o Senhor, já bastou. Então, nós temos que desejar e, logicamente, conquistar, mas nós temos que primeiramente desejar fazer as coisas de Deus. Para que o resto venha, o resto é consequência. Deus quer que nós desejamos viver como Ele. Deus quer que nós desejamos pensar como Ele. Aqueles que são abençoados aos olhos de Deus são desprezados pelo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo. Essa frase acho que você já ouviu falar, né? Que nem Jesus agradou todo mundo, por que nós vamos agradar todo mundo, né? Mas, como eu falei anteriormente sobre viver pela fé, né? Crer, aquela pessoa que vive pela fé, que crê nisso, ela pode ser considerada doida, pode ser considerada louca para o mundo. As pessoas do mundo não vão entender esse tipo de escolha. Porém, nós seremos desprezados por ter essa escolha e viver dessa maneira. Alguns serão desprezados, mas todos aqueles que viverem pela fé serão abençoados por Deus. Como eu disse, né? Jesus não agradou todo mundo. E olha só, a família de Jesus achava que ele estava fora de si, achava que ele estava doido. E a própria família, os próprios irmãos achavam que aquilo que ele estava falando não tinha nada a ver, né? Então, lá em Marcos diz assim, Marcos 3:21,
Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, eles diziam. Então, os irmãos e irmãs de Jesus, eles só se tornaram seus discípulos, seus seguidores, depois que ele ressuscitou, depois que eles viram o que aconteceu. Por quê? Porque eles não creram, eles não tinham fé naquilo que Jesus estava dizendo. Não tiveram um ato de fé, não viveram pela fé. E depois que eles viram que tudo que Jesus falou era verdade, aí sim eles se tornaram seguidores. E tudo bem, não tem problema. Deus ama aquele que se arrepende e volta para os caminhos dele. Aquele que não se arrepender, aquele que não voltar atrás e não ver o que fez, não se arrepender de coração, Deus não vai dar muita chance. Mas aquele que se arrepende, Deus abraça com todo amor e carinho. É como se nada tivesse acontecido para Deus. Então, nem Jesus agradou todo mundo. Então, nem seus familiares. Então, nós temos que viver pela fé e viver como Deus deseja. Porque nós sabemos que no mundo a gente terá aflição, a gente terá dores e tal, mas nós seremos recompensados, nós seremos abençoados por Deus. Outro aspecto é que Deus deseja a misericórdia. Misericórdia, eu não sei, para alguns jovens aqui que estão me assistindo nesse momento, misericórdia é uma palavra muito dita no meio cristão, né? Misericórdia. Mas o que significa misericórdia, né? No dicionário, misericórdia significa o seguinte: sentimento de pesar ou caridade despertado pela infelicidade do outro. Ou seja, misericórdia é você ter compaixão, ter piedade, ter um sentimento de caridade pelaquela pessoa que está sofrendo, pelaquela pessoa que está passando por aquele momento difícil. Isso é misericórdia. E Deus tem misericórdia conosco todos os dias, e todos os dias nós erramos. Todos os dias nós fazemos alguma coisa que não nos agrada. Infelizmente, isso é comum ao ser humano. Mas Deus, com sua enorme misericórdia, nos perdoa de tudo que nós fizemos. E a misericórdia que Jesus mostrou quando ele foi jantar, foi comer junto aos pecadores, mostra o desejo de Deus em ter comunhão conosco, que somos pecadores, em ter comunhão com os fracos, em ter comunhão com aqueles que não têm vantagens ou tiveram seus erros e estão decididos a deixar isso de lado e se voltar para Deus. Deus é misericordioso com todos, não interessa quem seja. Se você se arrepender, se você se voltar para Deus, o seu coração estiver em Deus, Ele vai te abraçar, como eu disse antes, Ele vai querer você para sempre. Basta você querer. Outro aspecto, somente Deus deve receber honra. Lá em Mateus 23, do versículo 9 ao 10, diz assim: não se dirigam a pessoa alguma aqui na terra como Pai, pois somente Deus no céu é seu Pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Assim como Jesus não fez qualquer reputação para si próprio, não se autopromoveu, né? Jesus é o nosso objetivo, é o nosso exemplo. Então, assim como Jesus não fez isso com Ele próprio, nós não devemos fazer conosco. Nós não somos nada perto de Jesus. Jesus é o Mestre, Ele é o nosso Senhor. Então, nós temos que imitá-lo e não nos promover para que nós sobressaiamos ali e que estejamos em evidência. Ninguém pode estar em evidência, somente Deus, somente Jesus pode estar em evidência. O caminho para subir é descendo. Como assim? Ué, mas eu quero subir e daí eu tenho que descer para subir? Exatamente. Lá em Mateus 23, no versículo 12, diz assim:
pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Como eu disse lá no início sobre liderança, o verdadeiro líder é um servo, ou seja, a pessoa que deseja subir, deseja ser melhor, deseja ser mais próximo de Jesus, é aquele que mais vai descer, aquele que mais vai se humilhar, aquele que mais vai servir, aquele que vai lavar os pés, aquele que vai lá na rua falar com os moradores de rua, é aquele que mais vai servir, vai deixar o seu orgulho de lado e vai ajudar o próximo. Esse é a pessoa que mais vai subir para o reino de Deus. Amém? E para finalizar o último aspecto, devemos imitar a imparcialidade de Deus. Embora isso vá contra a nossa natureza, a gente tem o ímpeto, né, o desejo de julgar no sentido de fazer justiça, no sentido de dizer qual lado que nós devemos estar. Se devemos estar do lado do fulano ou do outro. Esse é o nosso normal, é natural nós fazermos isso. Mas como nós estamos tentando seguir os pensamentos de Deus, nós devemos ser imparciais. Em que sentido? Lá em Mateus 5, no versículo 45, diz assim: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus como os bons, e faz chover sobre os justos como os injustos. Nós temos que ser iguais para todos. Nós temos que ajudar o pobre, nós temos que ajudar aquele necessitado, sim. Mas também nós podemos ajudar o rico, nós podemos ajudar aquele que tem alguma importância na sociedade, né? É famoso, porque aquela pessoa também é filho de Deus, também é um homem normal que precisa de ajuda. Nós, como servos do Senhor, como filhos, temos a obrigação de levar a palavra de Deus. Temos a obrigação de dizer quem foi Jesus e quem é Jesus até hoje. O quão grande foi o amor dele por nós naquela cruz. Nós temos a obrigação de dizer quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós. Então, essa é a melhor ajuda que você pode dar, na verdade. É você dizer do amor de Deus para todos. Não importa a classe social, não importa a conta bancária, não importa nada. São indivíduos. Nós temos que olhar para as pessoas e enxergar uma alma. Nós temos que olhar para todos, não importa quem seja. É uma alma, não importa o que atributo que ela tenha, se ela tem uma roupa boa, se ela tem um carro bom, se ela tem uma carro boa, ou se ela tá suja, se ela não tem uma roupa boa. São almas. É isso que nós temos que enxergar. Nós temos que ser imparciais. Ok? Então é isso. Esse foi um breve resumo, porque eu não falei tudo. Tem muito mais dos pensamentos de Deus que nós podemos adotar. E isso foi só um ponto de partida, tá? E o manual completo é a Bíblia. Tudo, extremamente todos. A revelação completa do pensamento, do raciocínio que Deus tem para conosco, tá aqui, ó. Nesse livrão. O meu é bem grande, né? Nesse livro aqui. Tudo que Deus pensa, tudo que Deus quer, tá aqui. Se for qualquer coisa diferente disso, tá errado. Não é verdadeiro. Então, leia a Bíblia. Leia todos os dias a Bíblia. Leia um capítulo por dia. Deus vai falar com você grandemente, assim como tem falado comigo. Amém? Vamos orar nesse momento para que Deus fixe na nossa memória e no nosso coração todo esse aprendizado que nós tivemos agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva. Em qualquer momento da vida que formos ler a Tua palavra, Senhor, ela será atual, ela será transformadora, Pai. Que isso se mantenha por toda a eternidade, Senhor.
que ninguém jamais possa tirar a tua palavra de nós, Senhor. Senhor, fixa os seus ensinamentos, Senhor. Grava os seus ensinamentos e pensamentos, Senhor, na nossa mente, Deus. Pois nós somos homens falhos, Senhor. E às vezes nós esquecemos disso, Senhor. Mas eu tenho certeza, Jesus, que cada um aqui que está ouvindo, Senhor, deseja mais de Ti, Senhor. Deseja ser cada vez mais igual a Ti, Jesus. Senhor, muda o meu ser, Senhor. Muda a minha vontade, Senhor. O meu ser é Teu, Senhor. A minha vida é Sua, Pai. Eu quero viver os Teus caminhos, Jesus, e não os meus, Senhor. Estou rendida aos Teus pés, Pai, para viver a Tua palavra e a Tua obra sobre a minha vida, Jesus. E me faz, Senhor, cada dia mais semelhante a Ti, Jesus. Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, por aqueles que estão ouvindo, Senhor, que cada vez mais desejem mais de Ti, Senhor. Para aqueles que estão desanimados, estão afastados de Ti, Senhor, que isso seja só o começo, Pai, para a Tua vida, para a vida contigo, Jesus. Senhor, que eles permaneçam no Teu amor, que eles permaneçam na Tua graça, Senhor. Que eles desejem a Ti cada dia mais. E eu não vou cansar de dizer isso, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti todos os dias, Pai. Porque eu preciso de Você, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. E obrigado por me usar, Senhor, como ferramenta, Deus. Eu sou eternamente grata a Ti, Senhor. Amém. Espero que você tenha gostado e entendido os propósitos de Deus. Agora, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, dar um like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho para as notificações. Compartilha esse vídeo com todos que você desejar. E a palavra de Deus tem que ser disseminada por esse mundo. Então, isso aqui é só o começo. Deus tem muito mais para você. Amém? Deus abençoe.